livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Então vamos ler aqui, amém? O versículo 23 e 24, vamos estar lendo a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. E Deus tem uma reflexão para você, através dessa live, conectados com Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa palavra vai trazer um fortalecimento para a tua vida. Essa palavra vai abrir o seu entendimento. E você vai conseguir sair do lugar que você está. Você vai conseguir sair. Você vai conseguir deixar de ter esse posicionamento para se posicionar conforme a vontade de Deus. Para se posicionar conforme a direção de Deus, as diretrizes de Deus. A diretriz de Deus para a sua vida. Ok? Então, 1 Samuel, capítulo número 17, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Quero começar essa meditação aqui, essa reflexão dessa palavra, com esta última frase aqui. E temiam grandemente. Eu sei que esses dias não são dias favoráveis. E por não ser dias favoráveis, tem trazido aos corações um medo excessivo para muita gente. Muita gente, através desse medo, desses dias, temendo esses dias, tem deixado de sorrir, tem deixado de partilhar palavras de edificação. Por causa desses dias, do temor desses dias, pessoas têm paralisado a 100% as vossas vidas. Deixado até, quem sabe, de viver os momentos que ainda pode, na presença das pessoas que ama, que quer bem, que deseja. Nesses dias aqui também, do povo de Israel, não foi diferente, porque a Bíblia diz que um dos seus maiores inimigos, que era o povo filisteu, eles decidiram guerrear contra Israel. E decidindo guerrear contra Israel, os filisteus, eles organizou um grande exército. E esse grande exército foi e se posicionou em um vale. E estavam ali posicionados para guerrear. E do outro lado, recebendo a notícia que os filisteus vinham guerrear contra eles, do outro lado estava Israel. Então, de um lado estava o exército de Israel, do outro lado estava o exército inimigo, o exército dos filisteus. E no meio havia um vale. Então, de um lado estava os filisteus, do outro lado estava Israel. E havia um abismo, havia um vale que separava esses dois exércitos. Mas havia um homem diferenciado no meio
do exército filisteus. Havia um guerreiro temido por todos. Havia um guerreiro que era considerado um gigante. A sua armadura era uma armadura bem preparada. A sua lança tinha quase 3 metros. Então era um guerreiro gigante, homem experimentado de guerra, preparado para matar os seus inimigos. E esse guerreiro, ele toma uma decisão. A decisão de sair do meio do exército dos filisteus e descer até lá embaixo no vale e desafiar o exército de Israel. Ele desafiava o exército de Israel pedindo um homem só que lutasse com ele. E aquele homem que ganhasse, ou seja, quem ganhasse esta batalha, ganhava a guerra. Só que no meio do exército de Israel não tinha nenhum homem que tinha coragem de lutar com esse gigante. Não tinha nenhum soldado no meio do exército de Israel que tinha coragem de descer lá e lutar com ele. Então, a Bíblia vai dizer que todo o exército de Israel, todos os homens de Israel, estavam temendo. Estavam com medo excessivo. Enquanto isso, aquele gigante afrontava. Enquanto isso, aquele gigante desafiava. Zombava deles todos. Zombava do exército de Israel. Podemos observar aqui que o gigante, a primeira coisa que ele fez foi intimidar o exército oponente. As primeiras palavras que o gigante liberou foram palavras que gerou um medo excessivo dentro dos corações de todos aqueles homens que pertenciam ao exército de Israel. Só que eu quero dizer para você, através aqui dessa meditação, é que as palavras podem gerar um medo excessivo dentro do seu coração. As notícias que você ouve podem gerar um medo excessivo dentro do seu coração. E o que mais está acontecendo nesse tempo é isso. As palavras têm gerado um medo excessivo dentro do coração das pessoas. As notícias estão a gerar um medo excessivo dentro do coração das pessoas. E quando nós estamos com esse medo excessivo, nós não raciocinamos direito. Quando nós estamos com um medo excessivo dentro de nós, nós não conseguimos ver as coisas como ela realmente é. Nós não conseguimos acompanhar, nós não conseguimos ter o raciocínio real do que está acontecendo. Quando nós estamos com um medo excessivo, a tendência é nós paralisarmos. A tendência é nós não querermos saber, não queremos pesquisar e aprofundar no que realmente é a situação. Então, quando aquele gigante desafiou, lançou essa palavra para os homens de Israel, para os homens do exército de Israel, a primeira atitude que eles tiveram foi temer excessivamente. E a partir dali, eles não conseguiram organizar uma estratégia de guerra. A partir dali, eles não conseguiram organizar, ou seja, ver dentre eles qual era o soldado mais preparado, qual era o soldado com mais habilidade de guerra para poder descer e enfrentar o gigante. Simplesmente eles paralisaram. Simplesmente eles ficaram sem atitude nenhuma. Simplesmente eles já haviam decidido. E qual foi a decisão deles? Vamos entregar. Porque não existe ninguém no nosso meio capaz de vencer aquele homem, capaz de vencer aquele gigante. Sabe o que Deus está a dizer para mim e para você? Quando você permite o medo excessivo entrar dentro do seu coração, através de palavras, através de notícias, você não consegue lutar. Você não consegue guerrear. Quando você permite o medo excessivo penetrar dentro do seu coração, você não consegue organizar estratégias para sair do problema.
Você não consegue ter estratégia para vencer esses dias caóticos. Você não consegue analisar a real situação a qual você está a viver e conseguir trazer diretrizes para a sua vida. Quando você permite o medo excessivo entrar dentro de você, você não tem palavras para clamar, você não tem tempo para orar. Quando você deixa essas palavras, olha, entrar dentro de você e esse medo ser gerado dentro de você, você não consegue ter forças para buscar ajuda. Você não consegue ter forças para buscar o teu Deus. Quantas pessoas mesmo sabendo que o Deus dela é poderoso, nesses dias caóticos não tem tido força para buscar a Deus, não tem tido força para orar a Deus. Quantas pessoas mesmo já tendo experiência, já ter tido experiências com Deus, de milagres que Deus fez na vida delas, de porta que Deus abriu na vida delas, em favor delas, mas hoje, por causa das palavras lançadas, por causa das notícias liberadas, permitiu que o medo excessivo entrasse nos vossos corações, e não estão tendo força nem para orar a Deus mais, não estão tendo forças nem para poder adorar a Deus mais, para clamar a Deus. Escute-me, você que está nessa live conosco, esse medo excessivo trazido por este vírus não pode parar você. Esse medo excessivo trazido por esse tempo caótico não pode calar a sua voz, não pode reprimir o seu clamor, não pode impedir você de falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não pode impedir você de receber as estratégias de Deus para sair desse tempo, para sair desse momento caótico que você está a viver. Ei, esse medo excessivo não pode impedir você de liberar uma canção de adoração, não pode impedir você de viver o teu milagre, não pode impedir você de receber as estratégias de Deus para vencer esses dias maus. Pessoas que já experimentaram o sobrenatural de Deus, mas porque deixaram esse medo excessivo entrar nos vossos corações, não estão a viver mais no sobrenatural de Deus, porque estão deixando o medo paralisar vossas vidas, estão deixando o medo paralisar a vossa fé, estão deixando o medo paralisar o vosso desejo de adorar, o vosso desejo de orar e de buscar a face do Deus Todo-Poderoso, que pode fazer abundantemente mais, que pode realizar coisas grandiosas, que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Ei, eu desafio você agora, eu desafio você a dizer para Deus: Deus, arranque este medo excessivo dentro do meu coração, porque eu quero clamar. Deus, arranque esse medo excessivo dentro do meu coração, porque eu quero viver, porque eu quero sair dessa paralisia espiritual. Deus, arranque esse medo excessivo dentro do meu coração, porque eu quero buscar estratégias no Senhor para vencer esses dias maus, para vencer esse tempo caótico. Deus, arranque este medo excessivo dentro do meu coração, porque eu quero alcançar as tuas promessas, porque eu quero alcançar as tuas bênçãos, porque eu quero viver os teus milagres. Deus, arranque este medo excessivo, que essas palavras, essas notícias, esse tempo ruim, eu permiti entrar no meu coração. Arranque este medo, Senhor, porque eu quero triunfar, porque eu quero vencer, Pai. Mas a Bíblia diz que no meio do exército de Israel não havia um homem que podia fazer a diferença, mas dentre o povo de Israel havia um jovem chamado Davi. Esse sim era diferente, esse sim era diferenciado. E quando ele ouviu as palavras, ele não permitiu que o medo excessivo entrasse dentro do seu coração. Quando ele ouviu as palavras do gigante, ele rebateu as palavras.
Quando ele ouviu as palavras negativas, as palavras de afronta, ele profetizou as palavras de Deus em cima das palavras negativas. Ele profetizou e disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é este gigante? Davi estava dizendo: para o nosso Deus ele não é nada. Para o nosso Deus ele não tem força nenhuma, ele não tem poder nenhum. E a Bíblia diz que Davi, a partir daquele momento, ele decidiu descer no vale. Ele decidiu ir de encontro àquele gigante. Ele decidiu lutar em favor da sua nação. Ele decidiu lutar, guerrear em favor do seu povo. Sabe por quê? Porque Davi não permitiu que as palavras do gigante entrassem no seu coração. Sabe por que Davi fez isso? Porque Davi não permitiu que as palavras de medo entrassem dentro do seu coração. Quando ele ouviu a afronta do gigante, ele arrebateu a afronta com a palavra de Deus, com as profecias de Deus. E ele desceu no vale. Desceu no vale confiando em Deus. Ei, quando você vai para o vale, quando você vai para a guerra, confiando em Deus, tendo Deus na sua vida, você não precisa de armas humanas, você precisa das armas de Deus. E Davi desceu para o vale, e lá no vale ele pegou 5 pedrinhas, e com a alforje que ele tinha, ele venceu aquele gigante. Sabe qual é o segredo? É você conectar com Deus. Sabe qual é o segredo? É você ter uma vida de oração com Deus. Sabe qual é o segredo? É você ter comunhão, intimidade com Deus. Porque aí você, nesta guerra, você vai ter as armas de Deus para vencer. Porque nesse tempo caótico, você vai ter as armas de Deus para superar esse tempo. Porque nesse tempo de grande aflição, de grande choro, de grande dor, você vai ter as armas de Deus para poder sobressair. Davi não tinha armas humanas. Eles até tentaram arrumar essas armas para ele, mas nenhuma arma serviu. Sabe por quê? Porque a arma que você precisa para vencer esses dias, só Deus tem para você. As armas que você precisa para vencer esse tempo caótico, só Deus tem para você. A arma que você precisa para sair desse buraco, desse poço que você está, só Deus tem essas armas para você. A arma que você precisa para sair dessa enfermidade, você que já foi, você que está aí acometido, você que foi infectado com este vírus, Deus tem armas para você ser curado deste vírus. Deus tem a arma para você ser curado hoje. Deus tem as armas que você precisa para sair da crise. Deus tem as armas que você precisa para mudar a sua empresa, para mudar a vida econômica da sua empresa. Deus tem as armas que você precisa para sair da solidão, para sair da depressão. Deus tem as armas que você precisa para sair e ver o sol e sentir o sol brilhar no teu rosto. Deus tem as armas para tirar você dessa paralisia que você se encontra. Deus tem as armas para romper essas correntes que estão ali prender. Deus tem as armas necessárias para curar as tuas feridas. Então faça como Davi. Não deixe as palavras de medo penetrar no seu coração. Não deixe as notícias ruins abalar a tua fé. Não deixe esse momento caótico remover a sua esperança, a sua paz, a sua fé em Deus. Apagar a sua conexão com Deus. E Davi venceu aquele gigante. Davi venceu aquele gigante porque ele não permitiu que as palavras do gigante entrassem no seu coração. Davi não permitiu que o medo excessivo tomasse conta do seu coração. Por isso ele desceu no vale conectado com Deus. Por isso ele desceu no vale tendo a certeza que Deus estava a descer com ele. Por isso ele desceu no vale sabendo que Deus iria dar a ele a arma que ele precisava para vencer aquele gigante. E ele venceu o gigante. Recebeu o prêmio
recebeu o prêmio que estava sendo oferecido para quem derrotasse o gigante. E sabe de uma coisa? Davi agora vai fazer parte do exército de Israel. Ele tinha 3 irmãos no exército. Mas ele não podia ir para o exército porque ele era pequeno, ele não tinha estatura. Ele não podia ir para o exército porque ele tinha que apacentar as ovelhas do seu pai. Mas porque ele não deixou o medo entrar no seu coração. Ele conseguiu derrotar o inimigo do seu povo. Ele recebeu os prêmios que o rei havia prometido. E agora Davi faz parte do exército. Agora o exército de Israel tem um homem diferente. Agora o exército de Israel tem um homem capacitado por Deus. Agora o exército de Israel tem um homem que tem comunhão com Deus. Tem um homem que tem intimidade com Deus. Agora o exército de Israel tem um homem que vai fazer a diferença, que ia fazer a diferença em todas as guerras. Davi. O que não deixou a afronta entrar no seu coração. O que não deixou as palavras do gigante Golias se tornarem um medo excessivo dentro do seu coração. Sabe o que a sua família precisa? A sua família precisa de você conectado com Deus. A sua família precisa de você capacitado por Deus. A sua família precisa de você cheio de Deus para ser o diferencial na sua família, para aproximar Deus da sua família, para aproximar os milagres de Deus para a sua família, para trazer a provisão de Deus para a sua família. A sua família precisa de você, e é você que vai fazer a diferença no meio da sua família. É você que vai trazer a provisão para a sua família. É você que vai aplanar os caminhos para a sua família caminhar. É você que vai ser a cura no meio da sua família. É você que vai ter os milagres que a sua família precisa. Sabe por quê? Porque você é diferenciado. E sabe por que você é diferenciado? Porque você está conectado. Porque você está conectado com Deus. Deus está chamando você para ser capacitado para capacitar, para ter a unção de Deus para distribuir, para ser o portador do milagre do Senhor. Davi foi o diferencial. E você, eu profetizo, você vai ser o diferencial no meio da sua família. Você vai ser o diferencial. Você vai ser o diferencial no meio do seu povo, no meio da sua cidade. Deus possa arrancar o medo excessivo, se porventura está dentro do seu coração nesses dias caóticos. E para que Deus possa te dar palavras proféticas para arrebater, para ir contra as palavras negativas, as notícias ruins. Essas palavras negativas, essas notícias ruins não podem penetrar no seu coração. Você precisa crer que Deus é consigo. E se for preciso você descer no vale, desça com Deus. Se for preciso você descer no vale, desça conectado com Deus, ok? Eu sei que esse tempo, muitos de nós, escute isso. Nesse tempo, muitos de nós vamos ter que descer no vale. Escute isso aqui agora. Muitos de nós, nesse tempo, vai ser necessário descer no vale. E se você deixar o medo excessivo entrar no seu coração, você não vai conseguir descer no vale. Mas entenda, só no vale que você vai obter vitória. Enquanto o homem de Israel não descesse no vale, o povo de Israel não ia obter vitória. O povo de Israel iria continuar sendo afrontado. Então alguns de nós, nesse tempo, vai ser necessário descer no vale. Mas quando for necessário você descer no vale, você vai precisar descer no vale com Deus. Você vai precisar descer no vale conectado com Deus. Porque lá no vale, mesmo sendo só você e o mal, mesmo sendo só você o gigante da sua vida, mesmo sendo só você a enfermidade,
Mesmo sendo só você, você vai conseguir obter vitória no vale, porque você desceu para o vale com Deus, porque você desceu do vale conectado com Deus. Este é o segredo. E sabe qual pode ser o seu vale? O seu quarto. Porque muitas pessoas, se for infectado pelo vírus, vai ter que ficar no seu quarto sozinho. Então, se for necessário você entrar para o seu quarto sozinho, entre para o seu quarto conectado com Deus. Entre para o seu quarto com a presença de Deus. E aí você vai sair do quarto vitorioso. Você vai sair do quarto triunfante. Você vai sair do quarto cheio de força, de energia, cheio de saúde. Porque você não entrou para o confinamento sozinho. Você não entrou para esse tempo com o mal sozinho, com o vírus sozinho. Você entrou com Deus, você entrou conectado com Deus. E Deus permaneceu com você em todo o tempo. Aleluia, 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 aleluia. Davi, quando decidiu descer para o vale para lutar com o gigante, ele decidiu porque Deus estava com ele. Ele decidiu porque sabia que Deus ia lutar para ele. Deus ia vencer aquela guerra para ele, aquele gigante para ele. Então eu digo para você, se conecte com Deus. Porque se for necessário você entrar em um confinamento no seu quarto sozinho, ou na sua casa sozinho, sozinha, Deus vai ser contigo, Deus vai estar contigo, Deus vai entrar contigo, e você vai ser vitorioso mesmo estando sozinho. Você vai ser vitorioso mesmo não tendo ninguém da sua família por perto. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai te cobrir, porque a presença de Deus vai te tocar, porque a presença de Deus vai te fortalecer, porque a presença de Deus vai te sustentar, porque o toque de Deus vai te curar, vai mandar o vírus embora. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor.